Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar do Clube do Crime das Quintas-Feiras, adaptação do best-seller do Richard Osman, dirigido pelo Chris Columbus, que chegou direto ao catálogo da Netflix, e eu gosto bastante de filmes que trazem a temática de mistério a ser resolvido, e esse filme traz essa abordagem de um jeito mais leve, voltado mais para comédia e com um elenco de peso com grandes nomes da atuação, o que mostra a tentativa da Netflix de emplacar esse projeto e trazer mais visibilidade. E contextualizando, o filme é baseado no livro homônimo de 2020, que virou uma série de sucesso, e a trama gira em torno de 4 aposentados que moram em um condomínio de luxo para idosos chamado de Cooper Chase, e eles se reúnem toda quinta-feira para discutir casos antigos de assassinato, tipo como hobby, mas quando um crime real acontece bem debaixo do nariz deles, envolvendo um empreiteiro local, o grupo decide investigar por conta própria, trazendo momentos engraçados e de muita vergonha alheia. E o elenco, como eu falei, é sem dúvidas o grande chamariz aqui, porque nós temos a Ellen Mirren vivendo a Elizabeth, uma ex-espiã durona, e que tenta liderar esse grupo. E eu já digo pra você que entre os grandes nomes, ela é o principal destaque, trazendo uma elegância e uma sagacidade que elevam as cenas em que toma para si o protagonismo, e o Pierce Brosnan no papel do Ron, um ex-sindicalista, mostrando um lado mais engraçado, longe do 007, que ele fez tanto sucesso. Já o Ben Kingsley interpreta aqui o Ibrahim, um psiquiatra do grupo, trazendo a profundidade emocional, sendo o ponto de equilíbrio nas situações bizarras, e ele surpreende, especialmente nas suas reflexões. E sobre a direção do Chris Columbus, ele é conhecido por grandes clássicos como Esqueceram de Mim e os primeiros Harry Potter, e aqui ele mantém esse tom leve que já virou marca do diretor. Ele acerta em criar uma atmosfera acolhedora nesse lar para idosos, com cenas que exploram o dia a dia, mas para um projeto como esse, com grandes nomes envolvidos, eu sinto que faltou um pouco mais de ousadia do diretor, porque ele poderia muito bem ter usado mais esse tema de mistério para criar situações mais complexas, para resoluções mais criativas, o que não acontece aqui. Na maioria das vezes, o filme acaba apelando para as conveniências, e é um filme bem bonito, com locações reais na Inglaterra, o que mostra o grande investimento da Netflix, e ele acaba caindo naquele velho caso do filme de comercial de margarina, que está mais preocupado com a aparência do que com o conteúdo em si. Já o roteiro, que é adaptado, ele é um problema para mim, porque ele tenta condensar muito o livro, tirando, por exemplo, subtramas importantes. A narrativa parece ser apressada, pulando explicações que no livro são bem detalhadas, e isso pode frustrar quem já leu a obra original, mas para quem chega só pelo filme, talvez não veja problema. E ele traz muito aquele humor britânico, seco, irônico, com piadas sobre envelhecer, que são até engraçadas algumas vezes, com bom time. E o filme toca em questões profundas, como a amizade na terceira idade e o valor da experiência acumulada, mas tudo de forma leve. O diretor em nenhum momento traz um drama pesado, tudo é mais sobre como esses idosos usam a sua sabedoria para desafiar os estereótipos. E eu gosto como ele subverte a ideia de que a velhice significa passividade. Aqui, eles são muito ativos, espertos e com bastante vida. E isso traz uma mensagem positiva, especialmente no mundo onde muitas vezes ignoram os mais velhos e que eles são deixados de lado para morrer. E comparando com o livro, a adaptação é fiel no espírito, mas simplifica algumas viradas para caber na duração de 2 horas. O filme perde bastante na complexidade das motivações dos vilões, e se você é fã da série literária, vai notar cortes problemáticos que estragam a essência da obra, e isso acaba sendo comum em adaptações para os cinemas, infelizmente. É um ponto bastante negativo para mim. E sobre a cinematografia, é um trabalho competente que traz cores quentes para o condomínio, em um cenário muito grandioso e bonito. Já a trilha sonora, feito pelo Hans Zimmer, é ótima como sempre e dispensa comentários. E uma coisa que me incomodou demais é que o filme cai naqueles velhos clichês do gênero,
como detetive relutante que se alia aos amadores, e os policiais do elenco de apoio, interpretados pelo David Pearce e pela Naomi Ackie, poderiam ter mais desenvolvimento. E cai naquele caricato. Eu senti falta de mais camadas deles, o que faria um contraste com os idosos ainda mais interessante. E apesar do mistério, esse não é aquele filme que vai te deixar confuso procurando pista, porque meio que já tá tudo na cara. Ele não traz dificuldade nenhuma para você participar da trama. Você pode até tentar resolver junto, mas tudo é tão óbvio que você resolve o problema principal no meio do filme, o que me tirou completamente da história. E em termos de produção, sendo da Netflix, o orçamento é bem generoso, sets bem detalhados, figurinos que refletem a época e as personalidades dos personagens, e isso enriquece o mundo construído, tornando ele crível. Nessa parte, não tenho o que dizer, a Netflix capricha nesses longas. E sendo bem sincero com vocês, ele é um filme divertido, com um ótimo elenco que carrega nas costas as falhas do roteiro. Só fica o meu questionamento pela falta de ousadia do diretor, que poderia ter aproveitado muito mais esses nomes que tinha nas mãos. Ele acaba sendo um grande elenco para um filme pequeno. E para o Clube do Crime das Quintas-Feiras, nota 5. Se você gosta dessa mistura de comédia e mistério e quer um filme leve nesse catálogo imenso da Netflix, você pode se divertir. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e até mais.